Saudações, eu sou Renato Veloso e nessa aula vamos conversar sobre o princípio do não confisco, também chamado de princípio da vedação ao confisco. Esse princípio está contemplado no artigo 150, inciso 4º da Constituição. Delineia ele que, sem prejuízo de outras garantias, a União, Estado, Distrito Federal e municípios não poderão utilizar tributo com efeito de confisco. Precisamos, então, compreender o que significa o termo com efeito de confisco. E já de início, para fazermos essa reflexão, cumpre-nos distinguir o tributo confiscatório do tributo com efeito de confisco. O confisco sempre foi uma medida de punição. Quando um reino, na Idade Feudal, atacava outro e subjugava outro reino, havia o confisco, havia uma punição para o perdedor, que era ter suas riquezas confiscadas pelo reino vencedor. Então, o confisco ele sempre funcionou como uma punição. E o uso do tributo como confisco também. Então, o tributo confiscatório nada mais é do que uma punição, uma forma de subjugar, através de uma atitude de império, subjugar aquele que se quer colocar sobre o mando, sobre a total subserviência ao poder. O tributo com efeito confiscatório, ele é aquele tributo que retira da pessoa a possibilidade de ela usufruir minimamente de suas riquezas, minimamente de uma qualidade de vida adequada ao padrão de desenvolvimento que essa pessoa imprime em sua jornada. Usar o tributo com efeito confiscatório é, portanto, inviabilizar a vida do cidadão com a incidência de uma carga tributária que suprima totalmente esse uso do seu patrimônio. Por isso que compreender o efeito confiscatório é entender que o tributo ele não pode ter uma carga desarrazoada, desproporcional. A carga tributária deve ser proporcional, deve ter uma proporcionalidade, de maneira a estimular o crescimento da sociedade. Porque se ela é muito exagerada, a tendência é a sociedade se sentir desestimulada de prosseguir no crescimento econômico, prosseguir viabilizando o desenvolvimento, justamente porque a carga tributária retira a possibilidade de usufruir de qualquer crescimento econômico que ocorra. Nesse aspecto, o princípio da vedação ao tributo com efeito de confisco, ele é uma cláusula aberta. Por quê? Porque não temos na Constituição o que seria efeito confiscatório. O Constituinte não delimitou o efeito confiscatório, será a carga tributária acima de 50%, acima de X%. Não há uma delimitação. Portanto, esse conceito de tributo com efeito confiscatório é um conceito jurídico indeterminado. É preciso, através da interpretação, através da conjugação do caso concreto com o princípio constitucional, avaliar, sopesar se efetivamente esse tributo está tendo efeito confiscatório. Outro parâmetro que podemos ter é a questão de que, em determinadas situações, o ordenamento jurídico brasileiro autoriza o confisco. Quando que ele autoriza o confisco? Quando o indivíduo comete determinadas condutas ilícitas que são sancionadas com a perda do bem. Por exemplo, na lei de drogas, em que o indivíduo ele tem suprimido todo o patrimônio, toda a riqueza oferida com o tráfico de drogas. Quando ele utiliza uma área para plantio de drogas, também essa área
sofre a pena de perdimento. Também no próprio Código Penal nós temos a perda como efeito, a perda de bens, a perda do instrumento do crime, a perda do proveito do crime, como efeito da condenação. Todas essas perdas patrimoniais são penas de perdimento. Mas não pode se confundir com o tributo com efeito de confisco, porque o tributo, já estudamos, não é uma penalidade. Então, por isso que o tributo confiscatório ou com efeito de confisco viola o mandamento constitucional. O STF traz alguns parâmetros para nós compreendermos o confisco e o tributo com efeito de confisco. Um dos parâmetros que o STF apresenta é no caso das taxas. Para o STF, uma taxa ela vai ser confiscatória quando o custo da atividade estatal que leva à cobrança da taxa for inferior ao valor que está sendo cobrado. Ou seja, é como se o Estado estivesse lucrando com uma atividade estatal. Se isso acontecer, essa taxa estará eivada do vício do efeito confiscatório. Outro parâmetro também que o STF nos apresenta é a questão da multa tributária. A multa tributária, quando ela excede a um patamar que veremos a seguir, ela é considerada confiscatória. Sabemos que multa não se confunde com tributo, mas o STF, ao analisar situações de multas tributárias, entendeu que esse descumprimento da norma tributária não pode levar a uma penalidade que ultrapasse o razoável. E entendeu como razoável o STF que a multa tributária não pode exceder o valor do tributo. Nesse julgado que eu apresento para vocês, o STF, analisando as disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, considerou que as multas fixadas ali, as multas de caráter tributário, seriam desproporcionais. Entendeu o STF que a desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório da multa, atentando contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do texto constitucional. No caso, o dispositivo que ele se refere é exatamente o dispositivo que contempla o princípio da vedação ao confisco. Outro importante julgado do STF é esse que eles apresentam, em que o STF ele entende que, quando vai se analisar a carga tributária e seu efeito confiscatório, em razão da autonomia dos entes federados, é necessário analisar a carga tributária de cada ente federado de per si, porque, do contrário, como poderíamos entender qual seria o ente federado que estaria agindo com efeito confiscatório se nós pegássemos a carga tributária total do país e decidíssemos que ela teria efeito confiscatório? Por isso que o STF, nesse julgado, com razão, identifica que a carga tributária, para ser aferida quanto ao aspecto do efeito do confisco, ela tem que ser considerada de cada ente da federação. Vamos ver aqui o julgado. A ementa traz que a proibição do confisco em matéria tributária representa uma proibição pela Carta Política de qualquer pretensão governamental que possa conduzir no campo da fiscalidade a injusta apropriação estatal no todo ou em parte do patrimônio ou rendimento do contribuinte, comprometendo-lhe pela insuportabilidade da carga tributária o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita, ou ainda ao regular a satisfação de suas necessidades vitais. Vejam que, quando eu estava comentando que esse princípio é um conceito jurídico indeterminado, eu comentei com vocês que o STF ele entende que esse conceito jurídico indeterminado, para ser aferido, é preciso compreender se a carga tributária, ou se o tributo de per si, ele está impedindo o exercício
da liberdade do cidadão, o exercício do uso do patrimônio do cidadão, o exercício de uma existência digna. Mas vamos seguindo no julgado. A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte, considerado o montante de sua riqueza, renda ou capital, para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar dentro de determinado período à mesma pessoa política que os houver instituído. E aqui, no caso, ele estava analisando a União. Então, veja, como eu acabei de comentar, entende o STF que para analisar o efeito confiscatório é necessário ver quanto de carga tributária que o contribuinte vai sofrer em relação a uma mesma pessoa jurídica de direito público, a um mesmo ente federado. Eu não posso pegar o conjunto de todos os tributos que vigoram no país. Eu tenho que pegar os tributos de cada ente federado e como esses tributos impactam a vida do contribuinte, para aferir se aqueles tributos especificamente podem ou não ser considerados confiscatórios ou com efeito confiscatório. A respeito da taxa, esse julgado também nos auxilia na compreensão. O Supremo aqui, ele apresenta que a taxa, como contraprestação a uma atividade do poder público, não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal e o valor que o Estado pode exigir. Por isso que o Supremo aqui está dizendo, se ele utiliza a taxa está sempre atrelada ao exercício do poder de polícia ou à prestação de um serviço público específico e divisível. Se o custo da realização desse serviço público é de 1 milhão, eu não posso com essa taxa oferir uma arrecadação superior a 1 milhão, eu não posso cobrar um custo superior. Então, se o custo do meu serviço individualmente é de R$100, é preciso que esse custo também seja equivalente ao valor da taxa. Então, a minha taxa não pode superar o valor de R$100. E continua o Supremo, se o valor da taxa ultrapassar o custo do serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, dando causa, assim, a uma situação de onerosidade excessiva, que descaracteriza essa relação de equivalência entre os fatores referidos, que é o custo real do serviço e o valor exigido, configurar-se-á, quanto a essa modalidade de tributo, ofensa à vedação ao confisco, a vedação ao tributo com efeito confiscatório, significando que, tratando-se de taxas, é preciso que o valor cobrado da taxa seja igual ou menor que o valor do custo do serviço prestado. E a respeito das penalidades tributárias, o Supremo também estipula um patamar. Nesse julgado que eles apresentam, o Supremo ele considera que o valor da obrigação principal deve ser limitador da norma sancionatória. O que ele quer dizer? Que a obrigação principal é o tributo. O valor do tributo, então, tem que limitar o valor da penalidade. E ele prossegue. A abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. De 100% do quê? Do tributo. Portanto, para o STF, uma multa tributária não pode ultrapassar 100% do valor do tributo. Se eu tenho que pagar um tributo de R$1.000, a minha multa por qualquer irregularidade fiscal não pode ultrapassar o valor de R$1.000. Esse era o conteúdo que nós tínhamos para estudar. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.